Estratégias são sempre bem-vindas na vida pessoal e profissional, pois quem acha que é só fazer o que precisa, sem pensar muito sobre ataques, defesas, cairá sempre na mão dos outros. Vai por mim. Existem tendências, índoles e situações bem ruins ao teu redor, hostilidades invisíveis, e você só conseguirá se defender melhor e atacar com eficiência, garantindo a tua parte e sucesso, se primeiramente entender que está sozinho e que se não for você te ajudando, não será ninguém. Quer saber mais? Quer se estressar menos, tendo menos problemas e garantir mais controle em tua vida? Então vamos ao que interessa. Como o silêncio te faz bem? Qualquer ruído externo pode atrapalhar o seu julgamento e desempenho. Seja o foco em notícias e eventos que não possuem controle algum na sua vida, mas que por algum motivo presta atenção em excesso. Seja também a falação de outras pessoas e opiniões sobre você, que não mudam em nada a sua vida, a não ser que você dê essa atenção. Ou até circunstâncias em que, estando em paz, estando sozinho, você vai lá e se distrai com algo besta, seja músicas em volume alto, videozinhos no celular ou conteúdo sem nexo algum. Isso quebra o teu raciocínio, quebra a sua energia vital. E é por essa razão que às vezes se sente tão desanimado ou exausto, mesmo que só tenha ficado no sofá usando o celular. Ou também se sente péssimo por ter escutado pessoas falando sobre você, mesmo que esteja em um ótimo momento da sua vida. Ruídos externos, seja distrações fora de hora ou opiniões e julgamentos alheios, se não tomar o devido cuidado, te desestabilizam muito fácil. Por isso a sua mente deve se blindar e por isso deve desconstruir todos esses aspectos, entendendo que opiniões são só opiniões e que distrações, apesar de boas às vezes, dependendo da dose ou da circunstância no geral, se tornam um veneno, contaminação que te atrasa gravemente. Logo, faça questão de ter um jejum mental. Purifique a tua mente e reflexão com o silêncio. Em um final de semana, por exemplo, deixe o celular de lado. Pare de pensar naquelas pessoas. Esqueça o que falaram de ti. Deixe de lado certas negatividades que dominam o teu pensamento. E apenas sente-se em um lugar e concentre-se no barulho do vento, de um pássaro ou do absoluto nada. Ou seja, volte o teu foco para o simples e a partir do simples aprecie o silêncio, curando a tua consciência. Fica assim por alguns minutos, até que você sinta a sua mente retomar o controle. Porque quando a vida te pressiona, ou quando você em si se pressiona com besteiras, o silêncio é o que te fará estabilizar e retomar a ordem das coisas, já que limpará a tua mente de todo o lixo que acumula durante o dia a dia. E com essa estabilidade mental, também enxergará o que é apenas besteira ou imaginação da sua parte, como também tudo aquilo que é desnecessário. Você entenderá o que não deve fazer e também compreenderá o que é besteira pensar sobre. Porque quando o silêncio entra na tua mente, você recebe uma dose de realidade que te faz acordar para a vida e enxergar o que importa e o que no fim só te atrasa e tenta de todo modo te prejudicar. E quando finalmente visualiza isso, você se livra desses péssimos hábitos e pensamentos, já que conseguirá desconstruí-los. Exclua o ego. Você sempre pode aprender mais, sempre pode ser mais, e com certeza pode superar até mesmo a sua versão superior. Claro que limites existem, mas aquele que não para, o indivíduo que todo dia se prontifica a ser melhor, não subestima o futuro, e muito menos os outros no geral. Pois te direi agora o que acontece com a maioria. Planeja, obtém sucesso, fica extremamente feliz, se conforta e começa a decair. Seja engordando, emburrecendo, se sabotando ou
tudo ao mesmo tempo. Porque a vitória é excelente, mas o preço da vitória é algo que muitos não sabem lidar. A maioria cai nessa armadilha e diante do próprio ego se destrói, porque acham que os aplausos são reais, pensam que todos o adoram, acreditam que o elogio é honesto. E nesse sucesso, realmente passam a pensar que não estão mais sozinhos e confiam, se apoiam nesse conforto. O indivíduo passa a falar demais sobre si mesmo, aceita a coroa que colocam em sua cabeça, mas quando percebe, já tiraram tudo o que tinha e deram a esse indivíduo apenas uma rasteira para que caísse feio no chão. Essa é a ilusão social que a maioria cai, destruindo o próprio futuro, e tudo porque não soube dominar o ego. É o ego que faz isso contigo. Você se acha importante por causa das vitórias, pensa que é incrível porque conseguiu, acredita que é o melhor, devido às bajulações, mas quando você não se cuida, quando não mantém a mente afiada, quando pensa que não precisa se superar, que está tudo ótimo já, você é manipulado facilmente, porque subestima em excesso. Então entenda uma coisa, independente se a situação da sua vida em si hoje é ótima, você, de maneira concreta e real, está sozinho. E por mais que acredite que já conseguiu o que queria, você tem que manter, e para manter é essencial o ritmo, a constância. Não deixe que te convençam que pode descansar. E nem pense em deixar na mão dos outros o teu destino. Cuide do que é teu, supere a si mesmo e se prontifique para sempre comandar o teu rumo com a ordem e o raciocínio. E veja bem, claro que pode descansar, claro que pode aproveitar um dia de folga, mas antes certifique-se de ter garantido a tua parte, de ter feito o melhor para ti. Certifique-se de descansar em uma cama que esteja sob uma base firme. Compreende? Porque se não se certificar disso, acordará no chão. Porque o ego dirá para ti relaxar. Dirá para ti deixar para depois. Falará que não precisa se preocupar. Mas siga o que a tua intuição e raciocínio diz. Porque são essas áreas da mente que de fato vale a pena ouvir. Lidando com desilusões amorosas ou pessoais. Se a vida definiu que você está só nesse momento, se as coisas terminaram de um modo feio ou não, não interessa. Se está aí, sem poder confiar em ninguém, se tuas amizades se provaram falsas e a pessoa que dizia amar-te demonstrou que era mais inimiga do que aliada, por que estragar ainda mais a sua vida com essa má vontade de fazer qualquer coisa? Ah, mas não tenho mais psicológico para nada. Perdi o sentido da minha vida. Minha felicidade acabou. Vê se para de ser besta. A única coisa que acabou e se concluiu foi uma etapa. No caso, uma etapa de aprendizado. Que te ensinou maturidade, que demonstrou que não pode se emocionar com pouca coisa e que deve estar sempre de olho. Pois às vezes a pior traição é a que vem da pessoa mais próxima a ti. E foi como eu disse, se o destino te fez colapsar com essas relações, é porque coisa boa não era. E nessas horas analise o teu erro, compreenda a tua ingenuidade, repare nas decisões emocionadas que tomou e transforme-se em um indivíduo mais racional. Simples assim. Não é para chorar, não é para ficar remoendo, não é para se prender a um passado que era mais ilusão do que realidade. É para você entender que a vida quer que você siga o teu rumo sozinho e que se você souber interpretar bem os fatos, seguirá não só sozinho como também mais inteligente agora. E por favor, não volte para amizades que já te demonstraram inúmeros sinais ruins e desrespeito em si, porque você só receberá isso em dobro. O mesmo com relacionamentos amorosos. Não procure felicidade aonde já foi feliz um dia, porque você só quebrará ainda mais a cara. Se quer se curar, se quer se sentir melhor, tem só um caminho: seguir
em frente, entendendo o potencial de si mesmo e prestando finalmente mais atenção em você. Quando a sua mente está colapsada, quando você não sabe o que fazer e se sente quebrado por dentro, vai por mim. Pensar demais será o seu pior veneno, porque às vezes você não se entenderá por meio de palavras, e sim por meio de ações. Você conseguirá se curar e se reestruturar, não com ordens mentais que você mesmo dá para si mesmo, mas por meio de atitudes naturais da tua essência. Sejam atitudes simples como ler um livro, escutar uma música calma enquanto aprecia o simples, cozinhar uma boa comida, assistir aquele teu filme favorito. Essas coisas em si são alimentos para a alma e com certeza acalmam a tua consciência. E depois que se sentir melhor, não pense tanto, só faça algo que considere importante. Seja um estudo, uma tarefa pendente, um trabalho que já está atrasado. Não pense sobre o atraso, ok? Não pense demais sobre o seu desempenho, certo? Apenas faça com o máximo de atenção. E aí sim, sinta o fluxo das coisas, sinta o ritmo voltando para você. Porque, como eu disse, em boa parte das situações, a tua mente não precisa de mais pensamentos, ela já está lotada disso. Só precisa de movimento, uma ação bem feita, com qualidade, com excelência, com calma. A sensação de atraso. Quanto mais você se compara com os outros, menos criatividade terá consigo mesmo e menos saberá sobre a tua essência e progresso. Vai por mim, você pode até fazer comparações e se inspirar em certos métodos alheios. Mas se não definir um estilo e rumo próprio com objetivos individuais, então ficará sempre perdido no mundo das ideias e das tendências, já que esse é o ponto. A maioria só segue tendências hoje em dia, porque vivem se comparando. E por conta desse fato, ficam com os rostos iguais, vestem as mesmas roupas, viajam para os mesmos lugares, até falam do mesmo jeito. Querem todos fazerem parte do mesmo grupinho, pois estão afundados em solidão. E a carência em si fala mais alto, além também da falta de personalidade. Logo, não se preocupe se alguém da mesma idade que ti, por exemplo, está mais rico ou supostamente vive melhor. Deixe isso para lá. Foque em você, analise as tuas necessidades, seja grato pelo que você tem e vida que segue. Porque quem ganha não é quem fica desesperado olhando para os lados e reparando nos outros. Quem ganha é quem se concentra e quem se prepara individualmente. Sobre o desrespeito. Você realmente acha que não encontrará desrespeito em algum lugar? Que só fugir da ignorância alheia te fará ficar em paz? Todo momento, toda situação terá alguém tentando te perturbar. Isso eu te garanto. E você não tem que reclamar com os outros sobre essa pessoa, nem demonstrar que se irritou, porque lembre-se, se demonstrar reações cairão em cima, pesarão ainda mais. Porque a graça deles é ver você perturbado. Portanto, demonstre tranquilidade e se vire por conta própria. Sem comentários, sem choro, faça o teu jogo e garanta o teu. Porque quando você demonstra eficiência e preparo, diante da ignorância desses perturbados, pessoas te defenderão sem que você precise pedir, porque suas ações serão sua reputação. Então, a melhor maneira de fazer com que o desrespeito alheio volte contra a pessoa é você garantir a tua competência individual e o silêncio de uma postura calma. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.